Alô amigos, muito bom dia, nós estamos começando aqui pela sua Princesa FM 90,9, nosso Memória Viva, hoje de forma especial, trazendo uma amiga de infância para conversar conosco, lembrar os momentos lá da rua Monsenhor Júlio, de infância, enfim. E a gente conheceram como Jane, de Nelson e Nelsa, os pais dela chamam Nelson e Nelsa, a mãe já de saudosa memória, mas o pai... e assim chamava pelo apelido Nelson de João Cipó. Jane, é uma alegria muito grande trazê-la aqui, né, no nosso Memória Viva, para a gente relembrar um pouco desse nosso açu antigo. Bom dia, Jane. Bom dia, Lucílio, bom dia a todos os telespectadores da nossa amada Princesa do Vale, uma rádio que, quando adolescente, eu participei de vários concursos escolares, né? Ganhei vários, cheguei até a ser proibida de participar porque eu ganhava todos. Nos últimos anos eu já não entrava mais na lista de participantes do colégio. Eu tenho um roteiro aqui de Jane. Jane, ela assim, os pais, vamos falar dos seus pais, Jane, né? Meus pais foram maravilhosos, né? Uma dupla dinâmica. Pense num povo para ganhar dinheiro. Eu era filha de costureira com caminhoneiro. Sim, é. Era. Dinheiro lá em casa era beleza. E eu tinha uma coisa muito grande quando eu era pequena. Todo mundo que me perguntava, disse, como é seu nome? Eu dizia, eu sou Jane Cleide da Penha Fonseca, filha de Nelson de João Cipó. Se perguntassem 10 vezes, era 10 vezes a cantilena. Do mesmo jeito. Era. Lá a família são três, então. Somos quatro, né? 4. Nelson Júnior, sim, que é o mais novo, depois Daino, que é o eletricista, que é Janison Cleston. Ele vai me matar de dizer o nome dele, mas a outra que é Jaci Clay Fonseca, que você conhece, é casada, tem 2 filhas, com Marcelo Macedo, que o pai dele, inclusive, é um escritor famoso, o Dr. Melquiades, tem escola no nome dele, e eu, que sou Jane Clay Fonseca, né, meu nome artístico, faço parte da ALAMPEN, que é a Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares, sou filha de Açu, né, que hoje é intitulada Terra dos Poetas, da qual me orgulho muito, né, moro em Natal já há mais de 20 anos, sou professora da rede municipal e estadual de ensino, aposentada pelo Estado. Aliás, o concurso você fez aqui, ainda morava em Açu, né? Fiz o concurso do Estado aqui em 84 e eu tinha 17 anos, não podia assumir porque só tinha 17 anos, recebi a notícia em novembro e a nossa saudosa Laura Alves, uma pessoa muito humana. Que na época ela chamava Nuri, Nono Nuri. Nono Nuri. Aí Laura segurou o processo para eu assinar dia 25, porque dia 24 eu completaria 18 anos. E assim eu comecei a minha vida na Escola Estadual Juscelino Kubitschek. Duramente, né? Andava 2 horas de pé no sol quente de manhã, voltava de 11h30, voltava de 1h30, voltava de 5 horas, mas foi o que salvou a minha vida junto aos meus pais, né, que precisavam tanto. Você também fez no mesmo período, acho que se não me falha a memória, o concurso do INSS, né? Fiz e tirei em 2º lugar. Foi primeiro no Estado e segundo no INSS. O INSS pagava bem, mas o Estado na época, devido à minha precisão de grana... E estava chamando logo. Porque chamou primeiro. O INSS então, você ia depois. Eu fui logo de cara no Estado. Deixa eu registrar também, acompanhando a gente aqui, além do companheiro Jarbas Rocha, que está fazendo esse trabalho conosco, está também a filha de João de Heitor, sua amiga de infância, né? Minha amiga de infância. Eu tenho uma história para contar de Gega, que ela já falou nas bicicletas, mas ela esqueceu de dizer que meu pai, quando trouxe as 2 bicicletas, ele saiu descendo a 24 de junho, era uma ladeira cheia de barro e pedra. E ele empurrou as 2 na celinha, na metade da ladeira ele deu um empurrãozinho e disse, agora vai. A gente simplesmente se estabacou no final da via. Outra coisa muito interessante sobre o pai dessa garota que está ali é que minha irmã Jaci era uma criança linda. Ela era morena. Ao invés de mim, que era branquela, era morena. Então João de Heitor achava que dava para ser filha dele. Ele ia lá em casa, toda vez que o pai chegava de viagem, ele ia lá em casa com um carneiro, com ela no ombro, para trocar pelo carneiro. Papai dizia que não. A última vez ele arrumou um jegue, ninguém sabe aonde. Aí levou o carneiro e o jegue. Disse, não é possível que dessa vez a gente não faça negócio. Falar em jegue, assim, quando você fala em jumento, meu pai
Meu pai tinha um jumento, e o nome do jumento era Moreno, né? São coisas que a gente não consegue esquecer. Você morou ali a infância mesmo, onde é que foi? A minha infância, o início da minha infância foi... Eu morei na Rua da Carnaubinha. Na verdade, eu morei em quase 18 casas em Açu. Porque era de aluguel, às vezes meu pai não podia pagar, tinha que entregar, arranjar outra. Tinha jeito. Morei na Rua Leão Lobo, né, que antigamente conheciam como Rua do Chapéu Cagado. Era. E meu avô... É que é Rua José... Acho que é Rua José Leão. Rua José Leão. José Leão. Porque Leão Lobo é em Natal, eu confundi. José Leão, inclusive, só para deixar aqui aquele que está nos acompanhando, José Leão, ali foi a primeira rua, a entrada do Açu era por ali, entendeu? Não foi do seu tempo, não foi do meu tempo, mas era justamente por ali. É tanto que o Matadouro ficava ali também, e lá na entrada, a residência do Dr. Edgar, que hoje você passa pelos fundos, né, na Avenida de João Celso Filho, mas com aquela entrada você passava pela frente. Então era justamente a Rua Dr. José Leão, que depois de muitos e muitos apelos, eu gosto sempre de registrar isso, porque a gente cobrava quando ela não entrava prefeito, saía prefeito e não calçava. Agora o atual gestor, que é neto do comandante Edgar Montenegro, calçou. Então é muito interessante fazer esse registro. Bom, então foi... Mas você nasceu, quando nasceu, seus pais moravam em que rua? Quando eu nasci, meus pais moravam lá. Na Rua José Leão? Na casa do meu avô. Certo. Num quartinho, né? Sim, bem João pequenininho. Cipó. João Cipó. João Cipó, não tinha outro nome, é Nelson de João Cipó, é Antes de João Cipó, o nome dos seus tios. Meus tios Nelson Anderson, que o meu tio de Edgar, que foi morar no Rio, que é irmão, chamava de Anderson. Mas como a gente é nordestino, né, ele é Anderson. Teve um que... Antônio, que era do banco do BNB. Mora hoje na Coab. Lorival, que também era irmão. Anderson casado com Conceição Parteira. Maravilhosa, criatura, muito, uma pessoa linda. E querida assim por tudo, né? Muito interessante. Eu estudei no Colégio Nossa Senhora das Vitórias. Todos nós. Eu estudava com bolsa completa, né? Tinha direito que eu ganhei por causa de uma redação. Se eu não perdesse, se eu não tirasse menos de 8, então eu estudei 12 anos sem tirar menos de 8 para poder. Eu era oradora oficial da escola. Eu sempre gostei muito, né, da literatura, de escrever. E assim, eu me perco nesse mundo maravilhoso. E você gostava muito sempre foi essa menina. O que é que tem para fazer? Você gostava de. Independente de partido político, que não vai. Né? Não tem. A gente, quando tinha comício de Aloysio aqui, a gente ia, eu e mamãe, vestida de verde até os dentes. E eu entrava eu subia no palanque, a Luísa me chamava, que era muito amiga dos meus pais, e eu ia recitar poesias de Renato Caldas no palanque da política, qual fosse. Eu acho que sua mãe você também deve lembrar alguma coisa, né? Quando ele foi candidato, que aí não foi do nosso tempo, né? Mas Luísio Alves vem do sertão lá do Cabo Gi, né? Para sanar o sofrimento do seu povo. Você contava essas músicas aí, ele se entusiasmava. Sei todas as músicas da época. Eu tenho uma memória fotográfica. Quando o trem da esperança, Aloysio viajou. Quando chegou na guarita, a notícia ele encontrou. Que o chefe de polícia, com decreto oficial, proibiu os seus comícios no coração de Natal. Mas o povo em passeata pra lá desfilou. E em frente ao comitê, Aloysio falou. Pois é, então, esse é o Memória Viva que resgata essas coisas, rapaz, das antigas. Isso é muito legal, né? Bom, então depois da Zé Leão, qual foi o percurso aí? Aí eu fui morar no beco do colégio. Aí fomos vizinhos. Fomos vizinhos. Eu era semi-interna por causa da bolsa. Nos fins de semana eu ia para casa, mas como eu era muito danada, eu era muito privada de ir para casa. Assim, eu botava os pacotes de pão. E eu sei que ela é danada, porque era os pacotes de pão, que eram imensos, eu botava porque tinha um espinheiro no portão que tinha aberto. E botava para fugir para a praça. Eu sei. Aí, às vezes eu pulava o muro do colégio, a freira ficava com meu sapato, e a Ernestina me puxava, arrancava meu sapato, depois saía atrás do sapatinho da Cinderela. Irmã Ernestina conseguia ser dura com os alunos, mas todo mundo gostava dela, né? E tinha medo também, mano, que você diga isso. Minhas professoras, irmã Zélia, que era uma professora muito querida, polivalente,
minha professora irmã Fátima, que ensinou religião. Inclusive, eu quero dedicar a ela o refrão de uma música que diz assim: ó professora querida, a sua voz é tão bonita, além de ser a minha professora, és também a minha amiga. A irmã Fátima. Irmã Zélia. A irmã Zélia. E você lembra da irmã da cantina? Lembro. Irmã Augusta. Irmã Augusta. A velhinha, já morreu com mais de 100. Tinha irmã Maria, que foi diretora, era caça-gazeteiros, né? A gente enrolava as mangas, porque a gente queria ficar bonita, mostrar as pernas. Aí, na hora da inspeção, todo mundo era descendo pernas, descendo manga, descendo porque sapo. a farda de gala do Cantar, aliás, o sapato era um sapo. A gente ficava morrendo de olhar, andava assim escondendo os pés. Muito bela essa. Muito bela. Eu desfilei com farda de gala, eu fui oradora da escola, sempre tinha as coisas de pais, de mães, eu estava sempre presente, né? Tem uma música que eu sempre dedicava para meu pai, que era assim: você é o meu maior amigo, tudo que eu sou devo a você, onde eu for você está comigo, sua mão sempre a me proteger. Você é meu pai, que me ensinou que na tristeza sempre resta uma esperança. Você é meu pai, que me mostrou que todo homem guarda um sonho de criança. É muito extensa, mas só e assim, e seu pai era assim, como é que vocês... Meu pai era o meu herói. Né? Mas era muito ciumento? Muito ciumento. Meu pai foi me levar no colégio dos 8 aos 18 anos. As meninas, eu era pobre da escola. Então eu chegava lá com as roupas que mãe fazia dos retalhos de costureira e elas diziam: esse vestido aqui não é de marca. Eu disse: mas o seu tem nas lojas. O meu, se você pedir, nem a pau minha mãe faz pra você. Elas diziam, eu dirigia eu lembro que sua mãe trocava, porque minha mãe também era costureira, então se trocava retalhos, se trocava ideias Todo mundo que costurava deixava os retalhos para ela fazer shortinhos, calcinhas, blusas. Se eu chegar lá com meu pai no caminhão, dizia: seu pai vem nesse caminhão velho. Eu digo: mas meu pai é especial, porque a carteira dele é D. O seu pai tem um carrão, mas não tem a carteira especial. Eu nunca deixei me abater. Eu era feliz porque eu era o que eu era. Eu tinha os pais que eu tinha. Eles eram maravilhosos. Meus pais e minha mãe são a minha referência de vida. São as pessoas por quem eu estou aqui hoje. São as pessoas que me fizeram o que eu sou hoje. Então, a minha mãe morreu em 2015 por quatro infartos, uma morte rápida, e até hoje eu choro a morte dela. Até hoje eu ainda vou no quintal dar um grito para poder parar a dor. E aqui nós temos tanto eu quanto você, quanto o Copeiro Jarbas, também da tem mãe, da sua mãe, não, também, enfim, nós sabemos o quanto doído não ter mãe. Por isso que eu digo sempre, às vezes que tem oportunidade, se você ainda tem e você puder abraçar, falar com sua mãe todos os dias, e às vezes deixam para fazer isso só em dia das mães. Minha mãe me cobrava, Jarbas é testemunha disso, eu tinha que ir lá tomar café da manhã, jantar, e tinha uma quarta-feira que tinha uma galinha que eu podia chamar quem eu quisesse. Chamei um dia Jarbas, ele comeu a galinha todinha com cuscuz, deixou para ninguém. Eu gosto de cuscuz, até com cuscuz, tipo cuscuz de ontem, com cuscuz de hoje. Cuscuz assim, eu fiz uns exames, essa é boa, eu fiz uns exames, aí o médico disse: não sei se você gosta muito de cuscuz. Bom, eu como cuscuz, muito. Rapaz, vai ter que deixar de comer cuscuz, porque você está com as taxas muito baixas e precisa repor isso, etc e tal. Bom, aí quando mamãe, vai ter um período que a senhora não vai poder fazer cuscuz. Aí ela ficou calada, certo? Bom, aí deixou, mas o pior que era eu que não podia comer, mas o meu irmão, o neto, e quem chegava aí: mamãe, cadê cuscuz? Não, Cici não pode comer, eu não fiz não. Meu Deus, me chamar de Cici. Você lembra que você me chamava, você me conhece por Cici ali. Mas assim, são coisas especiais de pai e mãe, somente de mãe, que a gente não consegue esquecer. E eu tenho assim,
a lembrança que eu tenho dos pais de Jane, não só. O seu Nelson era mais assim, era caminhoneiro, vivia viajando realmente, mas Dona Nelson era que. Eu volto a frisar, o fato de ser Nelson e Nelson é que eu ficava. E eles já eram Nelson e Nelson quando eram solteiros. Pois é, como é que combina? Aí, o que me lembra muito a minha mãe, ela cantarolava assim: flor divina que suponho faz milagres em oração nesse dia flor mamãe de carinho, quero senti-la no peito, inebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito. Música de José Leão. Muito essa música. linda. Ela cantava muito essa música. Então, sempre que tinha Dia das Mães, eu vinha com viola, meu filho na guitarra, meu filho é guitarrista, Sei. o Pedro Bianchi, ele tem até um canal no YouTube, se vocês puderem, é Pedro Bianchi. Se escreve Pedro Bianchi, porque é branquinho em uma língua aí que eu não sou muito... Acho que Bianchi é um nome de uma tradução italiana, tem uns Bianchi italianos. Pedro Bianchi, ele toca uma guitarra, ele é um monstro na guitarra, basta que eu diga isso. O meu outro filho, ele é web designer, ele faz milagres na internet. Eu também tenho um web designer. Ele tem um estúdio de gravação, né, que é a Cali. Ele grava todos os dias, assim, estão bem encaminhados, graças a Deus, todos dois. São ótimos filhos. Vamos ver se ele consegue caminhar aqui nessa sua trajetória de mudança ali. Depois do beco do colégio, né? Depois do beco do colégio. Eu lembro que eu continuei no beco do colégio e depois fui para a Coab. Pronto, da Coab eu já vim para minha casa, que meu pai comprou, né? Com a minha ajuda, ele conseguiu comprar a casa que ele morava no IPE. Sei. Pronto, aí do IPE... Porque justamente o IPE, o conjunto foi inaugurado no início dos anos 80, precisamente em 1981. Eu morei na José Leão, morei no Beco do Colégio, na Monsenhor Júlio, ali atrás do colégio, morei na 24 de junho, lá perto de morei na Praça da Carnaubinha. Praça da Carnaubinha. Morei Você ainda pegou a televisão comunitária da Praça da Carnaubinha, que seu João de Elisa... eu não lembro porque eu era muito criança nessa época. Coisas que eu não lembro. Eu lembro de coisas, às vezes, dos meus 5 anos, mas não tudo, né? Algumas coisas marcantes. Eu lembro que aos 10 anos eu disse ao meu pai que eu iria trabalhar para ele ter uma vida melhor. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira, até ele se aposentar. Eu deixei meus filhos, o meu marido, o pai dos meus filhos, sustentou eu e meus filhos até meu pai se aposentar. Depois ele devolveu o meu salário. Aí eu continuei daí pra frente. Você tem 2 rapazes, então? 2 rapazes. 2 rapazes. E Jace? Jace tem 2 lindas meninas, Marcela e Alice, Paraguaçu, que o Marcelo é Macedo, Paraguaçu. Depois você pode pesquisar, José Melquiades, Paraguaçu de Macedo. Agora, vocês são as mais velhas, porque os 2 meninos vieram depois, né? Foi. Arengavam muito? Tinha muita arenga, perrenga? Entre eles não. Não, entre vocês 2. Nós 2? Sim, eram 2 cachorras, como dizia a mamãe. Eu era super organizada, um quarto só, parecia 2 mundos diferentes. Ela, quando eu saía, ela vestia minhas roupas novas. Eu nunca vestia minhas roupas novas. Ela sempre inaugurava. Era danada. Agora era assim, não era namoradeira, eu era danada namoradeira. Jace não, Jace gostava de andar, era andarilha. Os meninos, Dário sempre teve esse negócio de montar, desmontar, consertar coisas. E Nelson Júnior, ele adorava pegar os brinquedos do irmão e transformar em 2. Aí dava certinho, comprava um, ele fazia 2 e os 2 brincavam. Meu relógio novinho que o pai trouxe de Fortaleza, em 2 dias ele fez 2 relógios, nunca mais eu tive o prazer de usar. Como era esse círculo de amizade assim? Eu lembro que você fala muito justamente em Gueguê, mas... Tinha Tereza Cristina, Manel Bezerra, que tinha uma lanchonete. Sim, Manel, Suzana, que tem aquele restaurante. Manel Bezerra. Tereza hoje, Ana inclusive, Lígia. Tereza mora em Angicos. Tem 2 filhas. Ana Lígia, filha de seu Né, que tem um táxi ali Ana Lígia, tem Nalígia, que é e filha tinha mais Ana Lígia Torres Galiza. Sim, é verdade. Ana Lígia, filha de Dona Cidinha. A maravilhosa Edna Lúcia, que vocês conhecem. Irmã do Governo Flávio, é verdade. Mas assim, a pessoa que eu não estudei muito, mas que eu tenho como irmã, é essa que está aqui na minha frente. A Guega. Que eu chamo ela de Rose Guega. Só eu que chamo ela assim. Às vezes eu chego perguntando por ela e ninguém sabe quem é. Rosimeire, né, que era Guega, e tem Tupinha, a irmã dela, que eu quero muito bem, Ângela,
Quer dizer, eu não conheci muitos rapazes, na minha época eles eram bem maiores. Essa foi uma geração que eu conheci, Fernando, era Fernando, Carlos. Mas não era amizade, assim, era mais... Porque assim, eu, até conversando com ela, a gente dizia que os meninos, tinham os irmãos dela danados, os filhos não deitou, ninguém mexia, porque os caras não davam trabalho. Você lembra daquelas tampinhas, né, que a gente juntava das garrafas de Fanta, de Coca-Cola e Fanta, né? Menina, a briga era grande na rua. Que vinha a turma Disney. Pra pegar as tampinhas, era uma confusão. Tinha uma menina que morava do nosso lado, que era aleijadinha de uma perna, que eu esqueci o nome dela. Pense numa carrapeta, que arangava que só e ficava assim o tempo todo, para me pegar, para dar uma surra. Agora você sempre foi muito ativa eu lembro, ativa, hiperativa. Me ajuda muito na época que saiu aquela música de Jane Erundini. Ela era o professor Aloysio. Na época que eu entrei no estado, tinha o Nordeste Urgente, que o estadual ficou cheio de gente, a gente foi dar um show. Aí ele fazia o Erundi, aí eu fazia a Jane, eu fazia quem é? E ele, sou eu. O que é que você quer? Você é tarde. Por quê? Porque hoje sou eu quem não quer mais você. Eu cantava e interpretava. A gente fez história, ele saía, rodava, sabe? Era muito, a gente até ficou junto, apresentamos em colégios. Até eu me casar, a gente ficava nós dois, feito dois doidos, apresentando essa música. A gente decorou de um jeito que todo mundo gostava de ver a gente cantar. E a adolescência lá para rodar ali na praça, como é que... eu fugia do colégio para rodar na praça. Aí a gente ficava lá. Quer dizer, você era semi-interna. Eu era semi-interna. Aí a gente fugia para rodar na praça. Rodava. Às vezes mamãe ia para missa e não queria que a gente fosse para a praça. Aí o que fazia? A gente ia lá para perto do padre, mamãe, tá certo, para perto do padre, não, beleza. A gente tem aquela portinha que sai pela sacristia, antigamente tem uma portinha desse lado. Aí a gente saía para a praça. Quando o padre dizia, agora meus irmãos, vamos abençoar a saída. Menina, a gente flechava, voltava tudo arfando, os vestidos lindos. Para sair pelo mesmo... suado, para ficar lá de perto, porque ela ia atrás da gente e a gente já estava lá de mãos postas, rezando, para sair com eles na igreja. É muita coisa boa. As paqueras, a gente sempre rodava, os meninos rodavam de um lado e as meninas do outro. Porque a gente era namoradeira, mas na nossa época, o namoradeiro tinha outro nome. Era um namoradeiro de longe. O meu primeiro amor foi Clermont Pinheiro. Mas você era danada mesmo. Menina, eu beijei muito na boca, só brincava de tom no poço, só escolhi ela salada mista. Clermont, era muito bom. Clermont, filho do saudoso José de João, né? Tinham vários dos meninos, era Clermont, Kepler, Reginaldo, e Clermont é o mais novo, acho que mora, se não me falha a memória, mora no Rio de Janeiro hoje. O pai dele, Zé de João, era um homem muito influente, advogado, foi vereador, foi juiz, era advogado, muito ativista, um homem muito hoje ele é casado com Mirna, bem casado, tem um casamento super feliz. Acho que mora em Natal, mora em São Paulo? Moram em Natal. Né? Tem filhos maravilhosos, construiu uma família perfeita, admiro muito os dois. E o meu segundo esposo, eu conheci na escola, já estava divorciada, e a gente se apaixonou. Eu cheguei um dia na escola de noite, ele estava assim com um vestido bem imponente, um camisão branco assim, ele é bem alto, quase 2 metros de altura. Isso aqui ou lá em Natal? Lá em Natal. Aí bem, sabe, 2 metros de altura, eu vinha com uma bicicleta, eu olhei tanto para ele que eu caí no barranco da escola, na passarela de escada, de barranco abaixo, olhando para ele. Até hoje nós estamos juntos. Olha aí. E para tudo eu tenho uma música, com ele é aquela. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Zezé de Camargo e Luciano, né? Esqueceu a bicicleta, acabou caindo no buraco. Mas assim, o amor foi à primeira vista. Naquele olhar, nós ficamos juntos até hoje. E vocês não têm filhos? Não, graças a Deus não. Ele tem 2 filhos do primeiro casamento e eu tenho 2 do primeiro casamento. Também graças a Deus estou numa terceira relação. Nós não quisemos porque era muita boca para dar de comer. E tenho 3 filhos maravilhosos que me dão muita alegria. E nós somos muito apaixonados. Nós temos um motoclube chamado Paixão em Duas Rodas, que foi criado pelas 2 rodas e pelo amor que existia em cima delas. Sei. Ele numa moto e eu em outras, uma 750 e uma 500, nós rodamos o Brasil
em muitos, quase todos. É uma diferença, Jane, você falou nesse assunto de as pessoas apaixonadas por moto, né? Porque muita gente tem motoqueiro e motociclista, são duas distinções. Motoqueiro é esse que passa, é muito fácil de você identificar. Motoqueiro empina moto, corta sinal. Eu não sou motoqueira, eu sou motociclista. Bota um cano esporte. Motociclista não bebe, não fuma em locais nem, mesmo em ambientes abertos, perto de pessoas. Motociclista não briga, motociclista não leva o desaforo para casa. Motociclista tem regras para andar junto, né? Tem padrão. E hoje o Estado tem uma gama de clubes, né? Tem. O seu clube qual é? É o Paixão em Duas Rodas. Ah, sei. Até hoje nós somos apaixonados. Aqui tem camaleão do asfalto, camaleões do asfalto, enfim, carcará do asfalto. Eu conheço Nós andamos tanto de carro, todo ano era duas viagens grandes de moto, 2 de carro, né? Fora as viagens do estado. Recentemente a gente foi. Eu sempre quis ter uma caminhoneta, porque eu sempre fui muito pobre, então a gente foi aos poucos. Quando eu conheci meu esposo, ele andava no Fusquinha e o banco do passageiro era uma lata de Neston. Aí nós chegamos numa Toro, que em agosto a gente foi fazer a primeira viagem do carro, levaram de assalto. Passamos por maus momentos, mas graças a Deus o seguro foi muito generoso por causa da pandemia, compramos outra. A Negra estava perguntando, acho que perguntou a você, que como é que você consegue, pequenininha desse jeito, montar e subir naquela moto? A Falco, por exemplo, é uma moto grande. Pronto, a Falco é uma das motos, o motor dela é só 400, é pequeno o motor, mas ela é muito alta. Então, quando eu andava de Falco, meu esposo andava de XJ6, que é uma 750, aí a gente chegava no posto, ele passava na frente, aí parava, descia, e eu já vinha devagarinho, segurava a rabeta da moto e eu descia. Quando todo mundo começava, ia saindo, ele segurava a rabeta da moto, eu subia, dava a partida e ia embora. Isso quase 3 anos. Por que você não vai numa moto menor? Porque moto pequena, abaixo de 250, eu chamo de moto não. É pelo menos em 2 rodas. Pelo menos não vai de pés, pelo menos não vai de ônibus, pelo menos está pilotando. Hoje eu vou ter que pilotar pelo menos, porque a coluna não me permite mais levantar a perna mais de 120 graus. Quer dizer que a coluna a gente chama de entrival, porque o entrival é aquele osso que fica perto do bumbum. Aquele não sabe onde é. Tem uma dor ali. É um tal de dói-dói que eu não sei. E nós subimos, nós já quase encontramos no estúdio dele e nos fez lá subir essa escada, rapaz. Foi impressionante. Jane, vamos voltar àquele tempo, dessa tua infância, aquele assunto que você viu lá atrás, né? Você está fora há quantos anos? 30? Eu estou fora há 20 e poucos anos, né? 27 anos, 28 anos. Quando é que foi isso? Quando é que foi transferido? Transferência? Eu fui para, na época que eu estava no estado, eu passei no estado com 18 anos, aos 21 eu casei e fui para Recife. Passei 5 anos lá, só que naquela época não tinha muito essa coisa da internet, então eu pude ficar fora do estado, ter uma licença, vinha renovar uma licença sem vencimento. Naquela época era tudo no papel, tudo era mais possível. Aí quando eu voltei para cá, em 1992, e eu já com meu filho Pedro, e comprei uma casa na esquina da primeira rua da quadra C, do IPE, aquela que tinha até uma lojinha no meu baú. Aí meu esposo, na época, gostava de Natal, aí a gente se mudou para lá, vendeu tudo, foi para lá. Aí, quando eu cheguei lá em 93 e estou até hoje. No mesmo canto? Não, aí eu me mudei, eu morei na Volta Redonda, em frente ao Palmeiras de Souza, onde hoje eu trabalho. Depois eu fui para Nova Iguaçu, do lado esquerdo. Depois eu fui para Nova Iguaçu, mais para perto da pista. De lá, eu me divorciei e fui morar na casa que hoje eu moro com meu esposo. Agora, você trabalhou, você também é funcionária municipal. Aí eu passei de lá, eu passei no concurso do Estado. Passei em 5º lugar, fui chamada... Do Estado ou do município? Do município. Em 2008. Aí fui logo chamada no mesmo ano, devido à pontuação. Eu fiz 2 e não consegui. Aí no terceiro eu consegui o 5º lugar e fui logo chamada. E minha vida alavancou, porque um salário só, né, era muito pouquinho, o Estado foi comendo, foi ficando pouco. Aí depois teve um grande aumento e hoje a gente vive, né, razoavelmente, bem dignamente, digamos assim. Porque com a reforma, eu acho que, se não me falha a memória, né, com o plano de cargos e carreiras e salários
do último governo Vilma, e que Robson, inclusive, era o presidente da Assembleia. Não, quem deu o maior aumento da história do Rio Grande do Norte foi Rosalba. Deu 22%, foi o primeiro e último. Mas era decorrente, foi decorrente do plano aprovado do governo anterior. Mas quase ninguém era contra, mas ela enfrentou e deu aumento. Então, nessa época, nós ficamos 22% em cima do nosso salário, então a gente ficou, né, nadando em dinheiro. Lógico que lá vai cá, tudo mudou. A gente parou a nadar no seco de novo. Mas a gente, o importante é viver dignamente. E viver bem essa vida. Viver feliz. E outra coisa, Jane, eu acho que é importante você aproveitar a vida da gente, é uma passagem. E ela, por incrível que pareça, ela é muito rápida. Agora, saber aproveitar essa passagem aqui. Eu não ligo para roupa, calçado, eu só ligo para viagem, moto, saúde e felicidade. Eu estando feliz, tudo isso vem. Quando eu digo nadando em dinheiro, porque de uma família pobre como a minha, qualquer 2.000 a mais vai nadar em dinheiro. Aliás, é importante dizer que nós estamos no estúdio, além da Guega, Jabas, eu e você, nós temos infância, vivemos infâncias parecidas, com dificuldades, os pais Tu lembra do Pão Doce? Do Pão Doce. Adorava. E depois, essa história do Pão Doce, eu tive a felicidade depois de trabalhar com o balconista de Tonhão Banco. E aí, eu acho que eu sou um privilegiado, porque o pão saía e eu botava o pão na garrafa total. Aí era uma. E outra coisa, quando o pão francês sai, quando está na padaria, quando o pão francês sai do forno, e você abre e bota a manteiga derrete. Eu acho que por isso que depois da padaria, parecia um palito e fiquei em forma de bola. E a minha primeira moto, eu comprei, quando eu entrei no estado, passei 10 meses sem receber o salário. Quando eu recebi, gente, era tanto dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Meu Deus, o que é isso? Isso é retroativo, né? Aí eu comprei a minha primeira moto, que era uma Titan CG. Em 84, não, em 87, em 85 eu comprei, a 84, e era a 8ª maravilha do mundo. E comprei a minha primeira moto, daí pronto, eu me tornei uma motociclista. Desde aí, fui só subindo, né, trocando. Aí botavam, lá no estadual, botavam um chiclete no campo de escape da minha moto. Aí ela explodiu. Todo dia, uma vez eu tive que empurrar até o IPE. Ela não pegou de maneira nenhuma. Não tinha celular naquela época. Meus pais não tinham telefone. Agora você hoje, você escreve, poetiza, me fala um pouco hoje da sua. Eu sempre escrevi, desde os meus 14 para 15 anos, eu sempre escrevi. E cheguei a lançar um livro, né? Vertentes Poéticas, com o Gilvan Lopes. Foi o primeiro, E de lá para cá eu dava meio apagada. Você vai falar em Gilvan, você viu o que ele está fazendo na cidade, né? Gilvan é uma artística esplêndido, completo, maravilhoso. Gostaria muito de me encontrá-lo, nunca tenho tempo. Porque meu esposo, ele é muito maravilhoso, a gente viaja muito, mas enfim, para eu sair de perto dele, ele não é muito legal, né? Tem que cuidar, tem apoio. Aí assim, eu não visito muitas pessoas, não por vontade, ele não gosta de ficar só, ele não reprime, mas ele diz, para onde tu vai? Fica aqui, depois a gente vai. Como foi para convencer ele de ir para a rádio aqui? Para a rádio? Ele estava falando que deixar, daqui a pouco a gente buscar a porta. Mas ele é maravilhoso, então eu não tenho o que reclamar. E tem uma aqui, assim, fala de Gilvan. A Gilvan foi quem botou, né? A gente viu nossos inscritos e fez essa coletânea com o Valdir, e muitos, na época eu não lembro o nome. Angelina, eu lembro, acho que é Angelina, Valdir, Zé Valdir, Angelina Luiza e tantos outros. Muitos outros. Eles estão fazendo isso. Estão agora fazendo. É e o nosso amigo Francisco Costa. Que está à frente da academia. É o poeta de Assis Medeiros. De Assis. Francisco de Assis. Francisco de Assis Medeiros. Pronto. A gente participou de um concurso no qual eu venci, né? E aí uma turma boa agora chegando. Ele escreve muito. Ele tem vários cordéis. Aliás, ele fez um cordel, não sei se você já conhece, mas um cordel, ele fez um cordel falando de
Antônio das Almas, não sei se você chegou a conhecer. Eu já vi. Eu li, mas assim, eu li por cima porque eu sei com muitos cordéis. Como eu entrei, comecei. Aí voltando, eu comecei a escrever nessa época e estava meio apagado. Também gostava muito de cantar, comecei a tocar violão nessa época. Aí quando fui para Natal, comecei a reescrever quando eu reencontrei meu esposo. Quase todas as minhas poesias são dedicadas a ele, por causa do meu romantismo, né? Extraordinário. E depois encontrei, aí há 3 anos atrás, eu encontrei a Alamp. Alguém me indicou. Essa mulher é a Flauzineide Moura, que é a nossa presidente, que nós amamos muito, que é uma pessoa que é totalmente dedicada à associação, que não tem soberba, não pega nada para ela. E ela me encontrou, alguém foi falando, e ela chegou a mim, porque disseram que eu escrevia muito bem, que leram o poema meu, então ela me trouxe para a Alamp. Então depois da Alamp eu já lancei 5 coletâneas e me tornei cordelista no ano passado, lançando 5 cordéis. Não sou uma autoridade do cordel, sou aprendiz de cordelista, mas assim, graças a Deus tenho uma boa aceitação, devido à minha alegria, devido ao modo que eu escrevo, eu vou te doar uns cordéis para você ler. Vou pegar lá e vou deixar uma carta meu pai é leitor de cordel, e o mais tradicional que eu nunca esqueci foi o de João Grilo. Então, eu leio o cordel de João Grilo, sabia tranquilamente. Me fala, eu estou vendo aqui, você também tem uns causos, quer falar sobre esse caos? Sim, um caos. Esse caos, eu escrevi, ele fala da minha infância e fala também dos meus pais. É assim, eu nasci linda demais. É sua mãe dizer isso? Numa tarde ensolarada, de um dezembro distante, minha mãe, que já se foi, entrou na maternidade porque estava gestante. E querendo descansar, deu-me a luz naquele instante para a alegria do nosso pai. Enquanto os olhos por no mundo, olhando para lá e para cá, como de praxe, desatei num berreiro sem parar. E olhando para ela, me encantei, para ver por ver dela o olhar, que já dizia galante, criança mais linda não há. E sendo eu a primeira filha do casal a nascer, e tendo uma mãe parideira, logo vim a conhecer, com bem pouca diferença, os meus irmãos a nascer. E dentro dessa mesma crença, que eles eram lindos de morrer. Agora deixa eu ler um trecho agora, me permita. Assim o tempo passando, e a sempre ouvindo a mãe dizer, quando cada um de nós nascia, da boca as palavras dela eram de que não havia crianças que fossem mais belas, sendo daquele lugar, do que as de que dela nascia. Passamos a mocidade, crendo nela cegamente, que nós éramos de verdade as crianças mais belas, e que não havia na cidade filhos mais lindos que os dela, dito assim sem falsidade pelo povo da cidadela. Não importando se era mentira, como diziam as invejosas e futriqueiras do lugar, que não tinham outra prosa e só sabiam duvidar, pois éramos conscientes e para nós contavam o que mãe dizia pra gente. E para finalizar, se você puder ler. Não é como você ler mesmo. O tempo foi avançando, nós fomos todos crescendo, virando adulto, namorando, casando, se nascendo. E sempre acreditando com tamanha igualdade e com nossa mãe, afirmando que tínhamos também os filhos mais lindos daquela cidade. Portanto, essa é a Jane poetisa, Jane Clay Fonseca, poetisa, conversando conosco no Memória Viva. O assunto que você conheceu mudou muito, você sempre vem à nossa querida terra? Sempre venho visitar meu pai, né, meu irmão Jandar, que mora aqui. Uma vez por mês ou demora mais? Não, eu passo os 3 meses para vir, porque eu aguardo, eu ainda trabalho na prefeitura, eu aguardo um feriado para poder vir. Ao estado você já se aposentou? No estado eu me aposentei. Então eu venho sempre, e o que mais me dói de mudança no Açu foi a perda da Praça Redonda. Foi a única mudança que eu achei que poderia ter sido conservada, porque ficou linda a cidade inteira. O buraco do prefeito eu acho maravilhoso. Como se diz que quando o buraco foi feito e depois denominado buraco do prefeito, os prefeitos durante 2, 3 mandatos não gostavam. Como eles viram que apelido e coisa botada pelo povo da cidade, pelo popular mesmo, pelo povão, não tem jeito, acabaram desistindo e rebatizaram. Não é buraco do prefeito, nem me deixando de acreditar. Só é questão de apelido muito, que Antônio Galinho está me dizendo que quando
quando ele era mais novo, chamava de galinha, pegava o mar, jogava pedra. Eu me lembro. O que é que ele fez? Depois de tanto ouvir a galinhada, ele mandou botar o nome. O nome dele é Antônio Medeiros Galinha. Tem galinha, enfim, tem galinha no meio. Antônio Galinha de Medeiros. Se fosse um galo, estava ruim, mas galinha. Antônio Galinha de Medeiros. Só Aliás, ele está fundando um time. O Galinha Futebol Clube. Só para recordar, o meu inspirador foi o nosso saudoso Renato Caldas, que eu ainda conheci. Eu saía do colégio para a praça fugindo, ele botava bengala para a gente tropeçar e ele via a calça das meninas. Naquela época, ele era extremamente vaidoso, né? Assim, gostava das meninas, gostava de bater papo, né? O próprio Bueno Flor do Mato fala muito dessa picardia dele que ele tinha com relação a jovem, né? A beleza feminina. De recitar em homenagem a ele, que foi o meu incentivador, o Remeleixo. Não, vamos Remeleixo. Aliás, meu pai sabia decorar o Remeleixo, né? Meu pai sabia do. E meu pai também era assim, decorava umas poesias, ele chamava de prosa. Eu só consegui, você levou, vou ter o Remeleixo aí, tá? Você vai recitar. Mas o meu pai dizia, na ladeira do Pintado, veja bem, tem nada, na ladeira do Pintado de Santo Antônio de Timóteo, a onça pega de pulo, a cobra pega de bota. Ou seja, tinha que rimar. Quando ele tirou Santo Antônio de Timóteo, eu também consegui. Vamos lá para o Remeleixo. Menina, me responda, sem se rir, sem chorar, porque você se arremete quando vê os homens passar. Fica toda balançando, arremexendo, pensa, eu sei que nós velhos não tem oi, nem tá vendo, pois se eu fosse a autoridade, se eu tivesse algum valor, eu botava na cadeia esse teu remexedor, e depois dele estar preso num lugar bem amarrado, eu dizia, minha nega, remexe pro delegado. Então, o patrimônio, né? Ele botava lá a bengala para você tropeçar, e já viu que eu está coçando as meninas, ou seja, o velho, quem sabe, né? Então, ele era ótimo. O Renato é uma lenda, é uma lenda. Ele é inesquecível. Ele conversava muito com a gente e dizia quando a gente falava alguma coisa. O pé de escada, inteligente. A forma como ele conversava com o Lou, no pé de escada, né? Ali, de Canto da Nogueira, é muito. Tem um livro chamado Pé de Escada, que ele mandava um mote para Lou desenvolvia a glosa e eles formavam, né? Ele não era poeta, a poesia era Renato Caldas. É verdade. É a essência, Ele era poesia em forma de vida. Ele era inteligente, falava bem. Muita gente boa aqui, sabe? E acho que agora Soares, conheci também. O Xisquito, que foi prefeito, Francisco Augusto Caldas de Amorim, Xisquito, que foi prefeito dessa cidade lá nos anos, não me faz memória, dos anos 40, né? Porque Xisquito foi prefeito depois de Edgar Montenegro. O Xisquito Edgar, depois Costa Leitão, né? Foi Maroquinha, o resto da sequência. Foi Maroquinha, Patrícia Montenegro, aí veio Walter, aí Sebastião, aí pronto, o resto é mais recente para você saber. Eu também gosto de falar dessa coisa das antigas, dos que eles fizeram. Né? Outro dia eu escrevi sobre Costa, que é um prefeito, primeiro negro, um homem negro, não era de Açu, foi eleito prefeito, e aqui naquela época chamava Costa de negro, o negro, e ainda de forma mais pejorativa, o barrão. Por exemplo, a disputa, uma geração que você não sabe, eu pesquisei a disputa de Maroquinha e Walter em 1962 era a onça e o bolinha. Mas eu me lembro. Maroquinha a onça e Walter. Mãe falava, né? Não fui assim na época de Natal, mas ela falava muito. Eu gostaria de recitar um poema, que foi o primeiro poema que eu fiz em Natal para o meu esposo. Né? Menina, essa paixão foi o primeiro poema que eu fiz em Natal, que se chama Vazio. No espaço complexo do teu ser, eu completo o vazio de não ser e tento amar, ter você, na ânsia de querer, no medo de perder, na vontade insaciável de amar, no silêncio do ar, na eloquência da existência e na indecisão de ser, somente eu e você. Olha, bom, já deixou no finalzinho do programa, deixa eu passar a revista dos 40 anos da nossa princesa. É uma revista, aliás, eu passei duas revistas, paguei, ela disse que os clientes chegaram lá, sequestraram, levaram.
vou passar mais dele, não tem a menor dúvida aqui. Então, isso é uma revista que conta um pouco da nossa trajetória, de todos nós. Essa é a 5ª edição, então aqui não tem tudo. As outras que antecederam ela tem muita coisa. Tem, por exemplo, especificamente a última edição que foi a do padre, a anterior ela foi sobre o Dr. Milton, mas essa faz um resumo e conta um pouco da nossa história. Eu queria que você levasse sabe, ler. Tem uma coisa que nós fizemos aí, a tecnologia nos permite, que é justamente em QR Code nós imortalizamos, literalmente imortalizamos a voz do padre há 40 anos atrás, chamando a população para a inauguração da nossa princesa. Então isso é o nosso padre hoje, que é o padre emérito, mas uma coisa é o assunto antes e depois do padre Canindé. Nós tivemos, antes do padre Canindé, o padre Miliquinho, o monstro Júlio Alves Bezerra, a dedicação que teve também o Dom Eliseu Simões Mendes, que foi um homem importante no desenvolvimento da cidade do Açu, mas o padre Canindé enfrentou lutas tão somente que ele teve coragem de enfrentar. Só um adendo rápido, padre Canindé me batizou, me crismou e me casou. Batizou e crismou os meus filhos. E uma lembrança que eu quero fazer, uma permissão para fazer, agora, quarta-feira, dia 22, nós estaremos lançando o livro Coletânea de Poemas e Versos. Raimunda Gonçalves é a organizadora. Então, eu estarei nessa coletânea. Eu quero falando sobre isso na Feira Vale. Pronto, eu estarei participando virtualmente, porque como eu vim fazer entrevista, eu não poderei voltar quarta-feira, porque eu também vou ter uma consulta e não poderei estar presente. Mas eu participar virtualmente, fiz um vídeo declamando a minha poesia. Eu vou deixar um livro com você, agora você só pode mostrar depois do lançamento. Claro. Eu me comprometi com ela, que seria mostrado depois do lançamento. Em Natal eu tenho os outros livros, quando eu vier a próxima vez, vou autografar com calma, todos eles eu vou lhe presentear, para você poder ter, já que você, além de um grande radialista, de um amigo de infância, uma figura maravilhosa, uma pessoa humana, uma pessoa bonita por dentro e por fora. Nós tivemos infância. É verdade. Acho que você e essa a história de Jane, a história de Jane, assim, e a gente conhece Jane de pequenininho, hoje nós falamos com Galinha, porque Galinha, quando eu fiz o ciclo de Galinha, porque é um irmão, um amigo de infância, e joga a bola ali na mão do seu filho. Fudia muito comigo, ficava pesada. Então, essa a brincadeira antigamente de criança era muito, e a gente queria ir para a rua, né? A gente queria realmente, literalmente, ir para a rua. E assim, você falou que o padre crismou, batizou, batizou seus filhos. O padre também comigo, ele me batizou, ele me crismou e me expulsou do IPI. Eu estudei também no IPI. Então, mas essa expulsão foi o que me botou no caminho certo. Quando eu fui expulso, fui embora, contei essa história já mais de uma vez. Mamãe botou para a bola na casa de um parente. Quando eu voltei para o JK, aí minha vida seguiu. Jane, eu quero agradecer. Deixa eu só finalizar. Em termos de pandemia, as pessoas estão presas. Eu quero só finalizar com um refrão. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Olha aí, conversamos, portanto, com Jane Clay, o Jane, filho de Nelson de João Cipó, era assim que a gente chamava. É muito bom ter você aqui conosco. Obrigado. O prazer foi meu. E dizia assim, é muito bom a gente, o Memória Viva aí tem isso de resgate. Falar da infância, falar do dia a dia, falar dos pais, dos amigos, né? Essa eu não considero entrevista, eu considero uma conversa de pessoas que gostam do Açu. Você está sempre vindo aqui, seu pai continua morando aqui, você tem um irmão, e não desgarrar isso, né? Eu acho muito bonito. Açu é a terra da poesia, então eu sou Açu. É verdade. Eu sou de Açu, eu sou Açu. Meu filho morando fora, no exterior, mas eu já disse a ele, olha, eu não me peça para visitar vocês, não, porque eu não. A mãe visitou, mas eu não fui. Não me peça para sair do Brasil. O Brasil tem muito lugar para se ver, não vai. Pois é. Conversei aqui com Jana, com o Jane Clay. Próximo domingo estaremos de volta com mais uma Memória Viva. Todos um bom dia, fique com Deus e a gente se encontra sempre. Está na princesa, está com tudo. Bom dia. Eu que agradeço.